Alô, alô, salve, salve, bom dia. Bom dia, amigos da TV Sounic, da TV 247. Sejam bem-vindos ao Café da Manhã com Jornais. Estou acabando de tomar meu café da manhã. Hoje está muito frio em São Paulo, muito vento. Por isso, eu resolvi mudar o meu móvel do parque para a padaria. Mas eu gostaria, inclusive, que vocês me dissessem se o áudio tá bom, se o barulho está minimizado, porque quando eu fiz a transmissão daqui sem o microfone lapela, o som ficou muito ruim. E hoje eu estou com lapela. E a padaria está vazia, exatamente por causa do frio. Então eu vou acabar de tomar café da manhã. Enquanto vocês estão chegando, sejam todos bem-vindos. Já estou com jornais aqui na mesa e daqui a pouco vamos falar sobre as notícias do dia. Todos os jornais escandalizados com a liberação das armas, todos. Tudo violando a lei do desarmamento. Armas pesadas foram liberadas, inclusive. Aos poucos vamos conhecendo detalhes desse decreto. Decreto assassino. O povo quer pão e o governo oferece armas. Oferece nada, oferece liberação para o comércio de armas. Prontinho. Manchete do Globo. Armas que eram de uso restrito serão liberadas. É o que vocês estão vendo na capa do nosso programa. Porte de arma dará acesso a modelos antes limitados às Forças Armadas. Eu estava pensando que era só revólver. Não, armas pesadas. Vamos ver que armas são essas. Sobre o Temer, nenhuma novidade ainda. Está programado que ele vai se apresentar no Rio para ir em Cana. Mas nenhuma notícia se tem algum habeas corpus aí rolando, o que vai acontecer. Página, então, deixa eu ver que tipo de armas foram liberados por esse decreto. Bom, agora tem o Congresso e o STF para contestar isso. Não é possível que eles aceitem, né? Porte de armas para milhões. Decreto afrouxa regras para 20 categorias. Menores, mais perto das balas. Crianças. Segundo a Polícia Federal, o número de portes válidos de arma em dezembro de 2018 era 36.702. Com as novas regras, as seguintes categorias passam a ter acesso. Políticos terão acesso à arma. 65.193. Colecionadores, caçadores e atiradores, 255.402, são os que já tem, né? Caminhoneiros autônomos com armas, 900.000. Advogados, 1.130.000. Moradores de áreas rurais acima de 25 anos, 18 milhões. Quem também pode ter porte? Agente de trânsito, oficial de justiça
Ah, então o cara vem na nossa casa com intimação da justiça armado. Ou você assina ou você assina. Isso é um inferno. Salve, salve Luiz Antônio, salve, salve Cleide Aparecida. Por favor, vamos chegando e vamos entrando. Estou aqui na padaria. Hoje está muito frio para ir no parque. Bolsonaro cria por decreto o Estatuto do Armamento. Olha, isso aí e a investida contra os estudantes são as piores decisões que esse governo poderia ter tomado até agora. Ampliar o número de armas. E não é ampliar o número. O decreto do presidente Jair Bolsonaro pode aumentar de forma exponencial o número de pessoas autorizadas a carregar uma arma no Brasil. Atualmente, há somente 36 mil portes de armas válidos no país. A amplitude do decreto pode levar esse número a vários milhões, uma vez que somente o total de moradores de áreas rurais com mais de 25 anos é de 18 milhões e 600 mil. Terrível. Esta é a maior entre as 20 categorias que, com o decreto, não precisarão mais comprovar a efetiva necessidade de carregar uma arma para obter o porte. Então, esse é o porte, andar armado, 20 categorias. Estão no rol, entre outros, advogados, colecionadores, políticos eleitos e caminhoneiros. O número de registros de armas ativos é 678 mil, com 346 mil com pessoas físicas. Não necessariamente quem registra uma arma tem um porte válido. Mas eu quero saber que armas foram liberadas. Não diz aqui. O limite de munição, né? O limite anual de munições passando de 50 para até 5 mil, no caso de armas de uso permitido. O especialista em direito penal Daniel Reisman, professor da Universidade Federal Fluminense, teme que grupos paramilitares tenham maior respaldo legal, já que seus integrantes poderiam se enquadrar com mais facilidade em categorias com autorização para porte. Isso vai gerar problemas em termos probatórios. Se você sabe que o tiro do policial vem necessariamente de uma arma padronizada, distribuída pela corporação, é uma coisa. Agora, se o policial pode andar com qualquer outra arma, isso pode criar uma dificuldade de fiscalização da origem de disparos em conflitos. Aliás, hoje também já foi divulgado que daquelas 83 balas disparadas contra o Fusca, onde estavam o músico Evaldo Rosa e sua família, 77 dos tiros partiram do fuzil de um tenente do Exército. 77 dos 83 tiros partiram de um tenente do Exército. Bolsonaro cria por decreto o Estatuto do Armamento, escreve Francisco Leali. Defensor do direito de o cidadão se armar, Jair Bolsonaro anunciou ao editar o novo decreto que foi no limite da lei. Não foi no limite, ele ultrapassou. Fez mais do que isso. O país que teve o Estatuto do Desarmamento aprovado pelo Congresso em 2003, agora tem um decreto que abre tantas brechas e concede tantos benefícios para a compra e o porte de armas, que não seria de todo inusitado se viesse uma proposta para rebatizar a lei. Temos, por decreto, um Estatuto do Armamento. Haverá quem diga que a edição do ato presidencial fere uma norma jurídica.
deu por decreto o que só uma lei votada e aprovada pelo Legislativo poderia conceder. Essa discussão ainda é o porvir. A partir de hoje, no entanto, já temos uma nova regra em vigor. Armas, antes de um distrito de policiais e militares, agora podem ser compradas pelo que o presidente chama de cidadão de bem para se defender. Categorias profissionais que não tinham direito automático ao porte, agora terão. Policiais que não podiam usar arma pessoal em serviço, agora podem. Fernando Guerra do Maranhão, olá, olá. Paulo Nascimento, bom dia. Eu queria que vocês me respondessem se o áudio está bom, se o barulho de fundo está interferindo, como agora, por exemplo, que estão fazendo um suco de laranja. Eu estou com o microfone lapela, estou testando aqui. Júlio César, e as Forças Armadas? O que dizem sobre as armas? Nada, nada. Margarida Furtado, muito bom dia de Fortaleza. Tá bom o áudio? É, o microfone que meu filho comprou. O Theo, que mora em Portugal. Agentes de segurança que apreenderem munições não tinham direito a pleitear o resultado do trabalho para si. Agora terão preferência na destinação do que for apreendido. Boa parte do que Bolsonaro incluiu no seu novo decreto vinha sendo objeto de discussão no Congresso. Ali, as propostas enfrentavam o ambiente do debate entre opositores e defensores da ideia. Por decreto, o presidente encurtou o caminho. É a ditadura Bolsonaro. O Brasil elegeu um ditador, ou com vocação para ditador. Eu acho que ele é incompetente até para ser ditador. Mas é o plano dele, virar ditador no Brasil. Tudo que ele faz é por decreto. Aí depois vocês discutem. Ele joga no ventilador e as pessoas que se virem depois com seus guarda-chuvas. É isso que ele está fazendo. É um perigo. Por decreto, o presidente encurtou o caminho. O novo texto parece atender a fabricantes de armas, agentes de segurança e também o eleitor que copiava o candidato e usava os dedos indicador e polegar para fazer o gesto de arminha na campanha. E se parece tanto com o discurso de Bolsonaro, que inclusive revoga ato do próprio Bolsonaro. O último artigo do decreto 9.785 revoga o decreto 9.685 de janeiro desse ano. A versão editada na gênese do governo não deve ter agradado por inteiro o presidente. Agora, Bolsonaro poderá dizer que tem um decreto com a sua cara. Isso é o caminho do desastre. Menores mais perto das balas. O decreto que ampliou o acesso dos brasileiros a armas flexibilizou o acesso de menores de idade a clubes de tiro. Antes do decreto, menores de 18 anos precisavam ser autorizados judicialmente para frequentar as aulas. Colocado em escola de tiro. Com as novas regras, a prática de tiro esportivo por menores poderá ser autorizada por um dos responsáveis legais. Foram mantidas as exigências de que o curso ocorra em local autorizado pelo comando do Exército e que o menor de idade use a arma da agremiação ou do responsável quando estiver acompanhado por ele.
O decreto também determina que a prática de tiro desportivo por maiores de 18 anos e menores de 25 poderá ser feita com uma arma de fogo de propriedade do clube. Clubes de tiro passaram a ser mais procurados no país desde a perspectiva de eleição de Bolsonaro. Mais armas, da onde veio... foi aberta a Caixa de Pandora. Vocês conhecem a história da Caixa de Pandora, né? Os deuses disseram para Pandora não abrir a caixa. E ela abriu. E da caixa saíram todos os monstros. E tem uma frase do William Shakespeare a respeito. Eu vi essa frase hoje no Twitter. É assim... os demônios, todos os demônios fugiram do inferno e estão entre nós. Os demônios fugiram do inferno e estão entre nós. É isso que está acontecendo. Que vejam só, o grande problema do país é a economia, é o desemprego, o pequeno comércio fechando, a indústria caindo, o PIB caindo. E o que o governo oferece são armas, isentando-se do primeiro dever do Estado, que é cuidar da segurança do cidadão, trazendo mais insegurança ao Brasil, que já é um lugar tão inseguro. Qualquer pessoa que a gente vê na rua pode estar armada. E com armas pesadas. Eu ainda não vi aqui aonde estão. Aqui na capa diz o Globo que armas que eram de uso restrito serão liberadas. Vamos ver. A página de 4 a 7. Página de 4 a 7. Aqui é a página 5. Vamos ver que armas agora que foram liberadas. Eu pensava que era só revólver, mas não é. Olha aqui. Armas de uso restrito ficam liberadas. Quem tem porte poderá usar calibres que eram exclusivos das forças de segurança. Calibres que passam a ser permitidos: 9 milímetros, 40 SW, 44 SPL, 44 Magnum, Expo Gold, não sei o que, 45 Alto, 357 Magnum. A energia transferida, armas perigosas, inclusive para quem manipula. O decreto libera qualquer pessoa que dê permissão a ter armas que antes eram de uso restrito das Forças Armadas e policiais. Sônia Campelo de Petrópolis, a terra de Dom Pedro II. Então, vocês podem consultar a história. A primeira coisa que Hitler fez ao chegar ao poder foi liberar armas. Em O Príncipe de Maquiavel, o Maquiavel diz que o príncipe tem que distribuir armas para a população, porque as armas serão usadas a seu favor. Então nós estamos vivendo aqui uma situação ocorrida no tempo de Hitler, citada por Maquiavel nos anos 1500, e agora que a civilização ficou 500 anos mais velha, estamos voltando àquela época. O governo distribuindo armas, distribuindo munições, distribuindo armas que antes eram restritas às Forças Armadas. Beira o absurdo liberar certos calibres a todos, diz José Ricardo Bandeira, do INSCRIM.
Para o presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais, INSCRIM da América Latina, José Ricardo Bandeira, beira o absurdo incluir equipamentos como as pistolas .40 e 9mm na classificação de armas com uso permitido para cidadãos comuns. Bom dia, Mônica Santos. Bom dia, Júlio César. Não, é aí que está. Não é que pode ser aprovado. Ele pode ser vetado pelo Congresso, mas já está em vigor, porque é um decreto presidencial. Entendeu? O decreto é presidencial. O presidente assinou ontem e já está valendo. O que o Congresso pode fazer agora é vetar, mas tem todo o trâmite. Enquanto não vetar, está permitido. Então, hoje já está permitido. Então, a nova lista alargou o limite que leva um armamento a ser classificado como de uso restrito. Pela resolução, até então em vigor, a energia na saída do cano deveria ficar abaixo de 407 joules, sei lá o que é isso, para a arma ser considerada de uso permitido. Se quiser retirar aqui. Com a redação do novo decreto, o limite passa para 1.620 joules, 4 vezes a potência. Então é muito mais letal. O governo está liberando a letalidade, está subindo o teto da letalidade das armas para todos. Armas para todos. A nova definição engloba praticamente todos os tipos de armas de fogo curtas. Só liberou metralhadora, fuzil. Já equipamentos automáticos ou que não possam ser disparados apenas com uma das mãos, como fuzis, seguem sendo de uso restrito. Pergunta Bernardo Melo Franco: qual é o impacto da mudança nas armas que antes eram de uso restrito? Esse tipo de arma era restrita porque é muito mais letal. O disparo de 9mm, por exemplo, é de alta potência e perfurante. O objetivo não é apenas o impacto, e sim perfurar o alvo. Essas armas podem matar mesmo quando não acertam pontos vitais do corpo humano. Podem causar um estrago enorme em área urbana em caso de bala perdida. Estamos falando de que tipo de armas? Pergunta Bernardo Melo Franco. O calibre permitido costumava ir até o ponto 38, né? As pistolas de calibre 40 já ficavam restritas a policiais, não podiam ser portadas por civis. Elas devem se aproximar mais dessa faixa de 1.620 joules estabelecida no decreto. Você tem também o calibre 45, que é adotado em armas de competição, usadas por atiradores esportivos. Um atirador cadastrado pelo Exército já podia usar esse tipo de arma. Agora, as outras categorias contempladas no decreto poderão pleitear o porte. Pergunta Bernardo Melo Franco: o cidadão comum está preparado para usar esses equipamentos? Para o cidadão comum, beira o absurdo liberar esse tipo de calibre. Exige um treinamento, uma especialização que ele não vai ter. Dependendo do preparo físico, uma pessoa não consegue executar 2 ou 3 disparos seguidos com segurança, usando uma arma de calibre 45, por exemplo, por conta do recuo ou coice que ela dá. A sua direção muda.
Você precisa treinar exaustivamente. São armas perigosas para quem usa as armas. Quanto tempo de treinamento seria o ideal para esse tipo de arma? No mínimo, ir ao estande de tiro uma vez por mês. No mundo ideal, prática de tiro semanal. E não basta acertar o alvo. São necessários outros fundamentos, como o saque da arma de forma rápida e segura, a postura, a visada, uma série de coisas. Exigiria no mínimo 4 a 5 horas em um estande de tiro, pelo menos uma vez por mês. Digamos que ele efetue 100 disparos. Dependendo do lugar e do calibre, pode ser que cada munição seja encontrada a um custo de R$10. É um investimento caro. R$1.000 por sessão de tiro para praticar. Meu Deus do céu. Agora, tá na cara que o Bolsonaro, outra coisa que ele está copiando do nazismo é a Blitzkrieg. O que era a Blitzkrieg dos alemães? Era ataque maciço aos países vizinhos, por terra, mar e ar, de madrugada, né? Surpresa e maciço. É isso que o Bolsonaro está fazendo. Ele corta as universidades, ele amplia o decreto das armas, ele quer reformar a Previdência, quer dizer, ele ao mesmo tempo implanta umas medidas horrorosas, medidas que têm que ser contestadas, mas são tantas, é uma blitzkrieg, que você, quando vai protestar, você não sabe se vai protestar contra o corte de verba, se vai protestar contra o aumento de armas, protestar contra a reforma. É tanta coisa para protestar, é tanta coisa, a pauta de protestos fica tão grande por causa dessa tática de blitzkrieg, de ao mesmo tempo jogar, detonar todas as maldades. Os estudantes estão indo para a rua protestando contra as verbas. Mas e essa reforma que vai tirar dinheiro dos aposentados, que vai tirar dinheiro da economia? E as armas? Quem vai protestar contra a liberação das armas? Quem vai protestar contra a interferência dos filhos no governo? Quem vai protestar contra a interferência de Olavo de Carvalho no governo? É tanta coisa para protestar que a população fica zonza, sem saber qual é o foco, porque são vários focos. É a blitzkrieg do Bolsonaro, ele está imitando o nazismo em várias atitudes, em várias medidas. Olha o que dizem os outros jornais sobre as armas. Opa! A Folha de São Paulo, decreto de Bolsonaro permite porte de arma 20 categorias. Texto fere o Estatuto do Desarmamento. Decreto cria risco até para repórter desarmado, escreve Igor Gielov. Estado de São Paulo. Decreto amplia porte de armas e é contestado no STF. Publicado ontem no Diário Oficial da União, diz o Estadão. O decreto, não sei o quê. O partido Rede entrou com ação no STF contra o decreto. O Rede já entrou. Pelo menos isso. O principal argumento é que o texto fere o Estatuto do Desarmamento. A Câmara prepara estudo de constitucionalidade da medida. Ontem, Jair Bolsonaro disse que não foi além da lei. Claro que foi. Ele sempre vai além da lei, porque ele é um cara de extrema direita. Mas não é, nesse ponto ele não está seguindo Maquiavel. Ele está jogando muitas maldades, ao mesmo tempo vai ser difícil combater. É diferente. Nesse ponto, ele está fazendo diferente
Moro chama Vilas Boas de herói nacional, após virar o mais recente alvo de ataques do escritor Olavo de Carvalho. O ex-comandante do Exército, o general Vilas Boas, foi chamado por Sérgio Moro de herói nacional e modelo de homem público em audiência na Câmara. Celso Ming escreve: a sociedade espera com ansiedade algo que vire o jogo na economia, mas é necessário que Bolsonaro comece a governar. Começar a governar seria interessante, porque nós já estamos em maio, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, já se passaram 4 meses, e o que os jornais dizem é que ele precisa começar. E nós é que estamos pagando esse governo. Quem paga os salários? 70 mil reais por mês desse Bolsonaro. Márcio Galvão: instalou-se a loucura com o método. Você me deu um gancho para o artigo do Luiz Fernando Veríssimo, que se chama Malucos e Malucos. Malucos e Malucos. As melhores colunas de hoje estão no Globo, para variar. Hamlet, loucura com método. Malucos e Malucos. O Lula disse que o Brasil está sendo governado por um bando de malucos. Exagero, claro. É difícil associar o que acontece no Brasil hoje com qualquer atividade que lembre o verbo governar. A mesma coisa com o termo bando, que bem ou mal evoca algum tipo de organização. Lula também exagerou ao chamar de malucos os que se aproveitam da confusão para promover seus projetos políticos pessoais, e que de loucos não tem nada. No mais, o Lula tem razão. A alusão mais precisa que Lula talvez procurasse para a nossa situação seria do manicômio, dominado pelos pacientes. Este sentimento de um país à deriva, Peraí, acho que eu estou meio escuro aqui, eu vou mudar de mesa por causa da luz. Só um instante. Eu acho que aqui vai ser melhor. Né? Melhorou, né? Estava muito escuro ali. Então, a alusão mais precisa que Lula talvez procurasse para a nossa situação seria... Deixa eu ver aqui assim. Mais bonito. Né? Seria a do manicômio dominado pelos pacientes. Este sentimento de um país à deriva... Não, aqui eu estou no escuro. Este sentimento de um país à deriva, sem entender seu governo e sem entender a si mesmo, imagina-se, quase total, mesmo entre os que bolsonaram e esperavam em vão que o mito, entre aspas, começasse a atuar, nem que fosse só na escolha de um ministério menos exótico. Um bando de malucos se apossando da administração, deixa o país tremebundo, mas institucionalmente de pé. Maluco se revoltando contra a instituição é outra coisa, mais grave. Não fica nem uma caneca de pé. Os generais que ganharam uma nação de graça, sem necessidade de disfarçar farda com terno, ou tanque com discurso, estão achando difícil a convivência com civis. Chame-se Olavo ou não. Descobrem como eram melhores as revoluções clássicas, com tropas nas ruas.
Mas os militares não podem se queixar muito. Se a eleição do Bolsonaro provou alguma coisa, e provou várias, é que boa parte de 60 milhões de eleitores do país não deu a menor bola para o passado e os crimes das Forças Armadas brasileiras nos 20 anos da ditadura que o candidato vencedor diz que nunca aconteceu. E também provou que as pessoas não leram a biografia do. As pessoas imaginaram que um sujeito que foi um péssimo militar, foi um péssimo deputado, péssimo pai de família, péssimo marido, seria um ótimo presidente da República. E esse foi o grande engano dos professores, estou lendo aqui a coluna, dos eleitores brasileiros. Não esqueci minha bolsa, minha pasta está ali, na mesa ao lado, não vou esquecer não, que os garçons cuidam bem aqui das minhas coisas, não se preocupe. O estulto histriônico, escreve Ascânio Seleme no Globo. Para que serve este interminável debate entre o ideólogo, entre aspas, os ministros militares e generais de 4 estrelas ligados ao governo Bolsonaro? Para nada. Bom dia, Goiânia, Luiz Fafal, César Fábio Miller. Bom dia. Não serve para nada. Não muda uma vírgula na vida dos cidadãos. Não aumenta nem abaixa o preço do pé de alface. Claudete Costa Blasco, bom dia. O bate-boca entre Olavo de Carvalho, o vice Mourão, ministros de farda e outros comandantes militares é estéril. Não semeia, não alimenta, não incomoda e nem interessa a ninguém. O país se lixa para o que pensa Olavo sobre os militares. A bobajada diária de Olavo de Carvalho serve apenas para incensar os paranoicos que cercam Jair Bolsonaro. O próprio presidente regurgita os ensinamentos do mestre. Os seus filhos vibram com as exclamações de baixo nível de Olavo. Diante do líder ideológico, seus olhos brilham, seus corações disparam, suas bocas secam. Ficam hipnotizados por ele, como Riobaldo por Diadorim. Além desses, do chanceler e do ministro da Educação, só reagem a ele os ofendidos e os jornalistas. Thelma Rocha de Fortaleza, bom dia. Estes veem acertadamente um prato cheio toda vez que o ermitão de Richmond dispara um de seus petardos repletos de xingamentos na direção de um general. De resto, ninguém dá bola para Olavo. Ele não é um assunto. Com exceção de alguns círculos mais politizados, não há nas ruas do Brasil pessoas procurando saber o que disse Olavo. Qual a última do touro apocalíptico? Imagine uma conversa entre 4 ou 5 pessoas num bar, claros, no norte de Minas Gerais. Consegue ouvi-los falando de Olavo de Carvalho? E numa roda em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo? Consegue ouvir o nome do guru? Também não consigo. De qualquer forma, os brasileiros têm lado em todas as questões, seja em futebol, seja em política. O que diria o Brasil se fosse feita uma pesquisa sobre quem tem razão nessa guerra entre Olavo e os militares? Não é difícil imaginar a resposta. Um amigo meu, o jornalista suíço Jean-Jacques Fontaine, me fez a seguinte pergunta na segunda-feira passada. É impressão minha ou são os militares que hoje garantem a democracia no Brasil?
democratas era uma impressão, porque a guerra é justamente entre a direita, que respeita a democracia, e a extrema-direita, que quer destruir a democracia. Quem está na extrema-direita, o líder da extrema-direita é o Olavo. Sublíderes, presidente da República, os filhos do presidente da República, e os militares são de direita, direita civilizada que quer preservar a Constituição e a democracia. É correta a impressão de Jean-Jacques, que está no Brasil coletando dados para uma grande reportagem ou um livro sobre esses novos tempos que vivemos por aqui. Além da equipe econômica, se há um grupo moderado dentro do governo Bolsonaro, a equipe econômica não diria que seja moderado, né? Para mim, o Paulo Guedes é extrema-direita, é pinochetista. Quer implantar aqui a aposentadoria do Pinochet, da ditadura Pinochet. Zeca Mendes, bom dia. Sofia Barbosa, bom dia. Sejam bem-vindos. Além da equipe econômica, se há um grupo moderado, ele é formado pela equipe econômica, pelo vice-presidente e pelos ministros militares. Aliás, o vice-presidente, como eu imaginei, está calado. E diz aqui a Folha de São Paulo, na coluna da Mônica Bergamo, que diz a mulher que o Mourão está calado para não ser mais alvo de ataques do Olavo de Carvalho e dos filhos, para sair da linha de tiro. Ele resolveu ficar quieto. Inês Silva, bom dia, bom dia. Se quiser tirar daqui, pode tirar, viu, para não atrapalhar vocês aí. Deixa eu ver aqui a Mônica Bergamo. Mourão tem 116 entrevistas, tem pedidos de 116 entrevistas, mas parou de dar entrevista para sair da linha de tiro do Olavo e dos filhos. Como eu imaginei, quando ele ganhou aquela Gran Cruz, aliás, falando em Gran Cruz, há um movimento de deputados querendo que a Gran Cruz concedida a Olavo de Carvalho seja revocada, porque ele não se enquadra nas pessoas que podem receber a Gran Cruz da Ordem do Rio Branco, porque só presidente, vice-presidente, autoridades diplomáticas que podem receber a Gran Cruz, ministros. Olavo de Carvalho não pode receber. Bom, quanto ao Hamilton Mourão, está aqui na Mônica Bergamo. O vice-presidente Hamilton Mourão decidiu pisar no freio nas entrevistas que vinha concedendo. A ordem é ficar em silêncio por um tempo para sair da linha de tiro de Carvalho e dos filhos do presidente. A decisão foi tomada antes ainda de Carvalho e os filhos virarem suas baterias para o general Santos Cruz. A pressão para que o general fale, no entanto, é grande. Há 116 pedidos de entrevistas registrados na vice-presidência da República. Boa parte dos pedidos são de veículos internacionais, como o Wall Street Journal, The New York Times, La Nation, jornais da Alemanha, da Holanda. Mourão é procurado pela imprensa estrangeira porque Bolsonaro raramente atende. Entre 17 e 26 de maio, Mourão fará uma viagem à China. Outra notinha aqui na Mônica Bergamo. O deputado federal Alexandre Frota não está mais na Comissão de Cultura da Câmara. Passou para a Comissão Especial da Reforma da Previdência. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Outro dia eu vi com meus olhos Alexandre Frota
sentado na presidência da Câmara dos Deputados. Ele foi presidente da Câmara dos Deputados por um dia, ou por alguns dias. A que ponto chegamos, hein? Folha de São Paulo, na capa, mostra a posição de influenciadores no Twitter, segundo o perfil ideológico de seus seguidores. Olha aqui, o mapa do Twitter, divulgado pela Folha. Ó, se puder colocar um calço aqui, essa mesa tá bamba, ó. Se puder. Deixa eu ajudar o senhor. A mesa tá bamba. Posição dos influenciadores no Twitter. Mais à esquerda. Malfa Lavínia, José de Abreu, Jornalistas Livres, Guilherme Boulos, Manuela Dávila, Marcelo D2, Lula, Fernando Haddad, Dilma Rousseff, Marcela Diné, Ciro Gomes, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Felipe Neto. Eu não sei se eles colocaram o Felipe Neto na esquerda ou no centro. Não sei, tá meio difícil aqui de entender. Centro seria Folha, Globo, G1, Raquel Sherazade, eles colocam no centro. Milton Neves no centro, Danilo Gentili mais à direita, claro. Os influenciadores mais à direita. João Amoedo, Sérgio Moro, Eduardo Bolsonaro, Olavo de Carvalho, Isentões, Tariq Mohamed, Benê Barbosa, Arthur Duval, Flávio Bolsonaro. Ideologias no GPS, debate à direita na internet tem bolhas mais fechadas, indica novo mapa da Folha. Vamos ver detalhes disso. O mapa influenciadores. Tá aqui. Bolha direita é mais fechada que a esquerda. A posição ideológica de influenciadores no Twitter. Folha lança a ferramenta GPS ideológico, que utiliza modelo estatístico para indicar o padrão dos seguidores de mil influenciadores na rede social. Tanto usuários radicais de esquerda no Twitter quanto de direita seguem poucas pessoas fora de seus grupos ideológicos e pouco compartilham mensagens de outros segmentos. A bolha na direita, porém, é mais fechada. A partir de modelo estatístico, a Folha analisou a amostra de 1.700.000 usuários brasileiros na rede social e criou a ferramenta GPS ideológico para monitorar o debate político nessa rede social. O modelo avalia, entre esses quase 2 milhões de usuários, quais podem ser considerados bons representantes ideológicos e posiciona os influenciadores de acordo com o perfil de seus seguidores. Exemplo, um perfil que é muito seguido por pessoas que também seguem os Bolsonaros ficará de um lado da reta. Do outro, ficará um perfil muito seguido por quem também segue os ex-presidentes Lula e Dilma. Construída essa reta ideológica de influenciadores, é possível então classificar todos que seguem esses influenciadores. Um perfil que segue, por exemplo, deputados do PSL e a ministra Damares Alves, tende a estar mais à direita de quem segue o ex-candidato a presidente João Amoedo. Identificada a posição ideológica do 1.700.000 usuários, é possível então analisar o comportamento deles. O modelo mostra que um usuário classificado como de centro
tende a ter em sua lista 67% de pessoas fora de seu próprio grupo. Entre os 5% mais radicais de esquerda, esse indicador de diversidade cai para 35%. A diversidade é ainda menor entre os 5% mais radicais de direita. Eles têm em suas listas somente 28% de perfis distantes de seu espectro. Cientistas políticos dizem que essa organização dos usuários prejudica o debate, pois as pessoas ficam imersas em mensagens que apenas reforçam suas ideias, com pouco espaço para o contraditório. Essas bolhas são pequenas ditaduras, são pequenos guetos. E é assim que se destrói a democracia. O fim do debate é também o fim da democracia. E as redes sociais estão ajudando, involuntariamente, mas é o uso que está sendo feito com elas que está afetando a democracia, está afetando o relacionamento democrático. Porque a democracia exige que os relacionamentos entre os cidadãos também sejam dessa forma, democráticos. E estamos vendo que acontece o contrário. Os grupos se fecham nas bolhas, conversam somente entre eles, não querem saber dos outros e querem impor as suas ideias sobre os demais, o que não é nada democrático. Impor as ideias à força ou pela repetição, pela insistência, né? Querem ter razão dessa maneira. Estadão. Aqui a principal foto do Estadão é o novo bisneto da Rainha da Inglaterra. Rainha da Inglaterra visita o seu bisneto. Ou o contrário, o bisneto visita a Rainha da Inglaterra. Vamos ver o que dizem os editoriais do Estadão. Decreto abre brecha para armas em avião. Bom, eu que já tenho medo de avião, então agora que eu não entro mais em avião mesmo, porque avião, a situação do avião deixa muita gente nervosa, estressada. Imagina um cara armado no avião que fica estressado ali de repente. Meu Deus do céu. Coluna do Estadão. Decreto abre brecha para armas em avião. O decreto de Jair Bolsonaro abre brecha para passageiros embarcarem armados em voos comerciais. O texto passa a definição dessas regras para o Ministério de Sérgio Moro. Essa atribuição era da ANAC, que editou resolução bastante restrita. Bom, desculpe aí o problema técnico, já estamos reconectados. César Fábio Miller. Voltamos então ao nosso programa, desculpem a pequena interrupção. Então eu estava falando sobre autorização para armas, para porte de armas em voos comerciais. A resolução só autoriza o embarque armado dos agentes de segurança em serviço. Os demais, mesmo passageiros com porte, precisam despachar os artefatos na bagagem. Entre os que defendem a manutenção das atuais regras, há o receio de que Sérgio Moro não tenha força para impedir alterações. O ministro já foi derrotado quando da edição do primeiro decreto de Bolsonaro sobre o tema. O decreto também passa para a Justiça a responsabilidade de definir quem pode andar armado nas áreas restritas dos aeroportos. Recentemente, fiscais da Receita fizeram operação padrão para não ter de passar pelo raio-x.
O líder do governo, segundo Maia, parará. Bom, isso aqui não interessa. Realmente que a grande preocupação de todos é essa liberação de armas. Tiroteio nas ruas, tiroteio nos aviões. A marcha da estupidez, escreve William Wack. Jair Bolsonaro avançou à direita. É mais um exemplo de como a direita está criticando a extrema-direita, que é o governo. William Wack é de direita, assumidamente. A marcha da estupidez. Jair Bolsonaro avançou um passo importante rumo a um isolamento que lhe poderá custar caro na hora em que precisar de aliados, além da militância virtual das redes sociais. Não conseguiu convencer ninguém de que não tem participação na cascata de ataques contra alguns generais em seu governo, que culminou em baixaria inominável contra o ex-comandante Vilas Boas. A ação contra os militares é apenas a mais recente ilustração do fato de que os ideólogos que conduzem o presidente enxergam a defesa de instituições, papel que os militares vêm desempenhando, como um obstáculo a ser eliminado no que eles consideram revolução conservadora. A distância que essa percepção tem do que realmente acontece nas ruas é enorme e provavelmente será fatal para os grupos bolsonaristas da extrema franja do espectro político. Eles vão perder, mas o problema está no dano que já estão causando. O perigoso isolamento político do presidente se dá quando ele faz de conta ignorar uma luta política que afeta também a credibilidade do chefe de Estado, na medida em que alguns de seus colaboradores mais próximos são desqualificados com palavrões por alguém que o próprio chefe de Estado elogia após a sequência de ataques. O que transparece dessa atitude é a sensação de falta de liderança e de perda de autoridade. Boa parte das reações do mundo político caminhou nessa trilha. A de que o presidente não lidera, ou no mínimo, não é capaz de controlar ou sequer de perceber um jogo que lhe é prejudicial. Parte das dificuldades que ele enfrenta no Congresso tem como origem o mesmo tipo de percepção, a de que Bolsonaro se engaja de maneira insuficiente em questões essenciais. Delegado da Polícia Federal assume comando da ABIN, mais uma troca. Bolsonaro não confiava na ABIN, mandou trocar o chefe da ABIN. Bolsonaro fala em liberar pesca em área onde foi multado. Aí, toda hora, ele transgride as leis. Por isso, é um governo de extrema-direita. Ele age como ditador, ele quer transgredir as leis. Ele não vai atrás, ele ultrapassa os limites legais sempre, todos os dias. Por isso que eu falo em blitzkrieg. Ele quer liberar a área de pesca, ele manda trocar o chefe da ABIN, ele manda cortar